Boa noite a todos, boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho para o pessoal ir chegando e entrando e a gente vai começar a falar um tema muito legal hoje. A gente vai falar sobre doença do refluxo, uma doença aí cada vez mais frequente na população. Muitas pessoas com muitas dúvidas, estou recebendo pergunta todos os dias, várias pessoas querendo saber um pouco mais sobre esse problema, se tem tratamento, se tem cura, se resolve com remédio, se precisa de cirurgia, enfim, muitas dúvidas. Bem aqui tem uma caixinha, então se você tem alguma dúvida sobre refluxo, sobre cirurgia de refluxo, sobre o tratamento, o que eu posso fazer para melhorar, você pode deixar aqui que no final a gente vai deixar aí 5 minutinhos, 10 minutinhos para estar tirando essas dúvidas, tá bom? Esperar só mais 30 segundos, o pessoal tá entrando, já tem bastante gente, que bom, bem-vindos, espero que eu consiga aí sanar a dúvida da maioria dos senhores, que eu possa estar agregando conhecimento, tem alunos, tem até colegas médicos aqui, que bom vê-los. Muitos eu não vejo há algum tempo, estava fora de Manaus, mas em breve a gente vai se reencontrar. Boa noite, Marilúcia, boa noite, Patrícia. Então vamos lá, vamos começar que o assunto é bastante extenso e eu tenho certeza que vai ter muitas dúvidas. Boa noite, Jaqueline. Tá ansiosa, Patrícia? Vamos lá, a gente vai tirar as dúvidas agora. Então, hoje eu vou falar o que eu preciso entender sobre a doença do refluxo, né? Eu coloquei o que eu preciso entender porque a maioria das pessoas querem uma solução milagrosa para esse problema, né? Ou quer um remedinho, ou quer tomar um suco ou um chá de alguma coisa para poder melhorar, né? E não é uma doença tão simples da gente resolver de uma vez por todas. Ela pode ser resolvida, mas há necessidade de muitas mudanças na rotina, nos hábitos, para a gente conseguir controlar e a pessoa viver bem sem ter a dependência dos medicamentos, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai falar é que, né, todo mundo acho que já me conhece um pouco, já me acompanha, né? Meu nome é João Bergamasco, eu sou cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo. Então é bem frequente chegar no consultório os pacientes com sintomas de refluxo. Muitos já vêm já optando pela cirurgia sem nunca ter realizado um tratamento correto e na grande maioria das vezes com o remédio certo, na dose certa, mudando o estilo de vida, a pessoa consegue controlar e não há necessidade de cirurgia. Mas eu vou falar mais à frente a indicação da cirurgia, a gente realiza esse tipo de cirurgia, mas quando realmente é bem indicado, não é só o paciente querer operar e achar que é uma cirurgia simples e que vai resolver o problema dele para a vida toda. Então a primeira coisa é a gente entender o que é o refluxo, né? Muitas pessoas, eu tenho refluxo, né? Sente um desconforto no estômago, sente uma azia e já intitula isso como sendo refluxo. Então, refluxo é quando o conteúdo do estômago ele retorna pelo tubo chamado de esôfago devido ao anel aqui que a gente chama de esfíncter do esôfago, ele não estar mais funcionante, né? Então, vou citar, por exemplo, agora eu estou conversando aqui com vocês, teoricamente é para o meu anel aqui estar fechado. E se eu tomo um gole de água, a água desce, bate nesse anel, ele abre e aí a água entra para o estômago ou o alimento. Né? E aí na maioria das vezes esse anel ele fica fechado para impedir que o alimento do estômago retorne até a boca. Mas existem pacientes que a alimentação totalmente inadequada, ganham peso, por algum motivo esse anel ele passa a ficar disfuncionante e ele faz relaxamentos transitórios. Então apesar de ter comido pouco ou até um alimento saudável, pelo fato desse anel não estar funcionando, o conteúdo retorna para o esôfago. Na grande maioria das pessoas, ele pode até retornar um pouco, mas tem pessoas que ele praticamente retorna até a boca, né? E isso aí gera inúmeros sintomas e altera em muito a qualidade de vida da pessoa. Então, comer vez ou outra alguma coisa e sentir um episódio de desconforto ou um sintoma sugestivo de refluxo,
não indica necessariamente que a pessoa tenha a doença do refluxo, né? Então, se eu pegar 10 pessoas, né, que comem de forma exagerada, dessas 10 pessoas, 6 a 7 pessoas elas vão ter algum desconforto, um mal-estar, vão sentir um empachamento, mas eu não posso falar que isso é doença do refluxo, né? A doença do refluxo são aquelas pessoas que, independente da quantidade, comendo até pouco, independente da qualidade do alimento, se é alimento saudável ou não, ela tem esse retorno persistente, né? Eu sempre falo assim para os pacientes: a senhora tem sintomas de refluxo? Ah, tenho, doutor. Vamos supor, em uma semana, quantas vezes você tem refluxo? Ele fala: ah, doutor, uma vez por semana quando eu exagero. Isso eu não posso falar que a pessoa tem doença do refluxo. Isso aí a gente diz que é um refluxo fisiológico. Então, se eu exagero, a tendência vai ser o alimento voltar. Então, eu sempre falo assim: imagina que o nosso estômago é um balão. Então, eu vou comendo, o balão vai enchendo. Chega uma hora que o balão tem uma capacidade, ele não tem mais como expandir, né? E o balão estoura, mas o nosso estômago não. Então, quando o estômago atinge uma capacidade, né, quando ele atinge o volume máximo e a pessoa continua comendo, é como se eu enchesse o balão. E aí o alimento tem que retornar. Então, esse anel abre e aí o conteúdo acaba retornando para o esôfago. E então, a gente precisa classificar se é um refluxo fisiológico, ou seja, que qualquer pessoa pode ter, ou se é um refluxo patológico, ou seja, pode virar realmente uma doença do refluxo. Então, se você no fim de semana, né, a maioria das pessoas, de segunda a sexta, aquela alimentação ótima, padrão, mas quando chega no final de semana, acha que pode destruir, né? Chegou aquela famosa história, dia do lixo, né? A gente acabou divulgando isso daí na mídia. Então, a pessoa faz a dieta direitinho a semana toda e no final de semana, dia do lixo. Aí vai pra pizzaria, vai pro rodízio, exagera no sushi, come peixe pra caramba, come... Como a gente falar que isso não vai gerar esses sintomas, tá bom? Então, refluxo, doença do refluxo, são aquelas pessoas que têm persistentemente, né, 3 a 4 vezes por semana, né, praticamente em todas as refeições, tem episódios de refluxo e às vezes nem melhora com o tratamento correto. Doutor, quem que pode ter doença do refluxo? É só homem? É só mulher? Criança pode ter refluxo? Idoso pode ter refluxo? Quem que pode ter? Então, qualquer pessoa pode ter refluxo. Então, vou citar, por exemplo, os bebezinhos, quando nascem, né? A mãe dá de amamentar, ele mama, ele não tem a sensação de saciedade, então ele toma leite até encher o estômago no limite, e aí a mãezinha vai lá, bota no colo, dá um tapinha na costa até gofar. Aquele gofar é o excesso de leite que estava dentro do estômago, que já não tinha mais complacência, não cabia mais conteúdo. E aí o neném, quando arrota, quando ele elimina aquele excesso, acaba que a mãe acha que melhorou. A gente também passa por isso. Então, se eu exagero, eu encho a tampa, e aí quando eu arroto, parece que tem aquela sensação de melhora. Então, qualquer pessoa pode ter refluxo, desde a criança até o idoso. Mas hoje a gente tem visto muito refluxo em pacientes jovens, entre 20 e 45 anos, principalmente associado à obesidade. Então, as pessoas ganhando muito peso, aumentando de forma considerável, né? E isso, além de fazer com que o anel se torne mais incompetente, deixe de funcionar, a pessoa exagera praticamente todos os dias na alimentação e chega uma hora que esse anel ele pode ficar totalmente hipotônico, ou seja, ele fica disfuncionante. E aí a pessoa, mesmo sem comer, os gases, o ácido do estômago acaba retornando ao esôfago, tá bom? Então, desde a criança até o idoso podem ter sintomas de refluxo, e hoje a gente tem visto a doença, aquela pessoa que vem 2, 3, 4 vezes por semana tendo sintoma, mais comum entre os 20 e os 45 anos, porque a gente está vendo um crescimento da obesidade. Doutor, quais são os sintomas mais comuns de quem tem refluxo? Então, os sintomas mais comuns é desconforto na região do estômago, porque a pessoa come muito e o estômago fica como se fosse inchado, né? Arrotos frequentes e aquela sensação de queimação, de que o alimento volta até a boca, que a gente chama de regurgitação, e alguns pacientes podem ter até dor torácica.
E aí a gente também tem que sempre tentar diferenciar do que a gente chama de sintomas atípicos. Problemas do pulmão, problemas do coração, às vezes simulam devido ao refluxo intenso. Então já vi paciente, doutor, eu tenho uma dor insuportável aqui, perto do espinhaço, às vezes eu acho que eu estou infartando. E aí acaba indo procurando o pronto-socorro, faz eletrocardiograma para ver se não é um problema cardíaco e na maioria das vezes era um sintoma do refluxo. Então os sintomas mais comuns são esses: desconforto abdominal, arrotos frequentes, azia persistente, a sensação que o alimento está voltando até a boca, tá bom? E tem muita gente que tem uma sensação de globos, que a gente chama, parece que está entalado. Toda vez que come ou que engole alguma coisa, parece que o alimento passa com dificuldade. É um sintoma que eu tenho percebido muito no consultório. A Rosiane está perguntando aqui, refluxo pode dar falta de ar? Então, dos sintomas que a gente diz atípico, ou seja, sintomas que não são tão frequentes, a gente vê muita tosse, tem muitos pacientes que o sintoma é apenas tosse e a falta de ar por consequência da irritação aqui da laringe. Então o refluxo volta praticamente até a boca, inflama a laringe e as cordas vocais e às vezes a pessoa pode ter como se fosse uma falta de ar devido à inflamação local, mas a falta de ar não é um sintoma tão comum. Esse sintoma de tosse, falta de ar, rouquidão, ele tem se tornado tão frequente, né, devido ao refluxo, que muitos pacientes acabam procurando um outro especialista, não vão no gastro. Eles vão muito no otorrinolaringologista, né, para ver a rouquidão, a tosse. E aí o colega, quando faz o exame, que é a laringoscopia, coloca uma câmera para olhar, ele vê a laringe totalmente inflamada. E aí ele fala, olha, não é um problema da corda vocal. Isso aí é o refluxo que está voltando e inflamando muito a sua garganta. Então você precisa procurar o gastro para estar tratando. Então é bem frequente a primeira busca ser o otorrino, né, devido à rouquidão, devido ao desconforto, e acaba que ele é encaminhado para a gente por conta do otorrino ter percebido que é um sintoma do refluxo. A outro cuidado é essa dor no peito. Então, se eu tenho sintomas desconforto, dor no peito, a dor está indo para o lado esquerdo, vai para o pescoço, minha pressão está alta, aí eu também tenho que saber diferenciar. A pessoa pode até ter refluxo, mas ela também pode estar com um problema cardíaco e estar infartando. Então, na dúvida, se o sintoma não melhora, se toma algum remédio e não alivia, procurem um pronto-socorro, porque a gente vê caso de que é infarto, não é sintoma de refluxo. Então, a gente não pode brincar, tá bom? Como descobrir se eu tenho ou não essa doença do refluxo? Já que eu falei que para ser doença tem que ser bem frequente, né? E tem que ser com qualquer alimento, seja saudável ou seja exagerando na pizzaria ou no churrasco. Então o primeiro exame que a gente realiza é a endoscopia. A endoscopia não é o exame padrão que já vai falar assim, realmente é doença do refluxo. Mas ela vai me dar sinais, chamados sinais indiretos de refluxo. Então, por exemplo, avalio o tubo. Quando eu coloco o aparelho, eu já consigo ver todo o tubo chamado esôfago. Aí eu consigo avaliar parcialmente o anel e consigo ver todo o estômago. Então a endoscopia ela é fundamental porque ela já consegue ver se tem gastrite, consegue ver se tem câncer no estômago, consegue ver o tubo, se tem uma inflamação que a gente chama de esofagite. E aí a gente começa a definir se tem ou não sintomas de refluxo. Então, por exemplo, se eu encontro esofagite, inflamação no tubo e uma hérnia de hiato, então provavelmente esse paciente tem grande chance de ter doença do refluxo. Mas o que é mais costumeiro, a gente faz a endoscopia e vê que o tubo tá limpinho e encontra um estômago relativamente inflamado, vários pontos avermelhados, e na verdade a pessoa não tem doença do refluxo. Ela tem uma gastrite que não está tratando de forma correta, e aí o estômago produzindo em excesso ácidos acaba por dar sintomas muito parecidos com a doença do refluxo. Então é muito importante a gente fazer a endoscopia para avaliar o tubo, avaliar o estômago e aí a gente ter certeza ou não se tem sinais de esofagite, que fala muito a favor de doença do refluxo.
Ah, doutor, fui lá, fiz a endoscopia, deu que tem esofagite, e agora? Eu tenho doença do refluxo? Como eu disse, a endoscopia ela vai mostrar sinais indiretos. Então, depois que eu identifico essa esofagite, eu preciso partir para o exame específico para confirmar se eu tenho a doença do refluxo. Qual que é esse exame? O nome é pH-metria, de 24 horas. É um examezinho meio chato, muitos pacientes reclamam. Como é que é feito? É colocado uma sondinha pelo nariz. Essa sondinha tem o que nós chamamos de canais. E aí acaba que posiciona a pontinha da sonda lá na transição, lá onde está o músculo entre o esôfago e o estômago. E aí eu vou para casa com essa sondinha e eu vou passar um dia com ela, 24 horas. E aí essa sondinha ela vai marcar. Ah, eu tive sintoma de refluxo, ela vai marcando, dormindo. O ácido fica voltando dormindo. Ah, o ácido fica voltando em pé. Ah, deitado. Ah, é depois que come. Ah, não tem relação com a alimentação. Então, esse exame, ele é muito importante, porque ele vai falar se realmente a pessoa tem a doença do refluxo ou não. Então, quem tem a doença do refluxo, tem refluxo praticamente o dia todo. Tem refluxo deitado, tem refluxo dormindo, tem refluxo em pé, sem ter comido nada. Tudo isso, esse exame consegue detectar. Então, além dele confirmar que o ácido está voltando com persistência, a gente também acaba associando um outro exame a ele, que é chamado de manometria. Então, normalmente o paciente ele tem que fazer uma pH-metria para ver a acidez e ele faz uma manometria que vai avaliar o anel. Se esse anel ele está ficando totalmente aberto, se o anel está funcionando ou se vez ou outra ele funciona de forma descoordenada. Isso é importantíssimo para mim, porque o paciente que o exame confirma que o anel não está funcionando, que o refluxo é o dia todo, significa que esse paciente é candidato à cirurgia. E aí ele é importante para saber, porque na cirurgia a gente faz uma válvula, a gente confecciona uma válvula para como se fosse simular esse anel. Então, se o paciente, por exemplo, quer operar, já vi casos, né, que o paciente operou tendo o anel funcionante, insistiu, outros colegas cirurgiões acabaram operando e aí o anel estava funcionando. Quando a gente faz a válvula, fica extremamente apertado, porque o anel funcionava normalmente, mas a válvula que a gente confeccionou fez com que a tensão ficasse muito grande. E aí surge um grande problema. O anel fica apertado, a pessoa não consegue beber nem água consegue passar, porque o anel não consegue mais abrir. Então é fundamental a gente fazer esses exames, porque eu tenho que saber se eu tenho que fazer ou não essa nova válvula, eu tenho que saber se tem que ser uma válvula apertada, eu tenho que saber se tem que ser uma válvula parcial. Tudo isso através desses dois exames, pH-metria e manometria. Não se pode operar sem esses dois exames, tá certo? Ele é fundamental para não dar erro na cirurgia. Doutor, mas eu não quero operar. Eu confirmei que eu tenho refluxo, fiz todos os exames, eu não quero operar. Tem como? Tem tratamento? Então, hoje a gente tem excelentes medicações, eu acredito que todo mundo aqui conhece, que são os chamados inibidores da bomba de prótons. Omeprazol, pantoprazol, deslanzoprazol, lansoprazol, rabeprazol. Acho que a maioria de vocês, né, que estão acompanhando já fizeram uso desses remédios. Eles são remédios excelentes que vieram para modificar o tratamento da doença do refluxo. Então, há alguns anos, quando não existiam esses remédios, muitas pessoas operavam, né? E aí tinham várias complicações, muitos se beneficiavam, mas hoje com essas medicações, quando tomada na dose certa, quando tomada pelo tempo certo e associado à alimentação adequada, controla totalmente os sintomas de refluxo. Então hoje a gente tem excelentes medicações, mas que muitas vezes são tomadas de forma errada. Então tem gente que toma lá só 20 mg de omeprazol, acha que resolveu o problema. Não é. Depende da intensidade da inflamação, depende da extensão do refluxo, tá bom? Então não é só achar que tomar ali vai resolver.
a avaliação ela é necessária para a gente graduar a intensidade, a gente saber se tem a esofagite, para poder saber exatamente a dose correta e o tempo certo. Só para vocês terem uma noção, a média de tratamento tem que ser pelo menos de 4 a 8 semanas. Então é um tempo prolongado para a gente conseguir desinflamar o tubo, desinflamar o estômago e ter o controle dos sinais de refluxo. E aí alguém pediu para eu responder assim: doutor, eu tomo muito Sonrisal, eu tomo Eno, suco de batata doce ajuda? Né? Muitas pessoas hoje fazem isso. De manhã cedo, vai lá, faz esse tal... ferventa a batata, coa aquele sumo e toma todo dia de manhã. Eno, Sonrisal, esse suco da batata, eles não atuam no tratamento do refluxo, tá bom? O que eles fazem? Essas pessoas com sintomas de refluxo provavelmente tem um excesso de ácido no estômago. Então o Eno, o Sonrisal e o suco da batata, eles vão simplesmente diminuir a acidez. Mas eles não vão tratar o anel que está com problema, eles não vão desinflamar o tubo, eles não vão desinflamar o estômago. Então ajuda eu tomar? Esporadicamente não vai ter problema, mas o tratamento não é esse, não é o tratamento correto. Já aquelas pessoas que tem aquele refluxo esporádico, foi na churrascaria, comeu muito, fica com desconforto. Essa pessoa vai se beneficiar tomando um Eno, tomando um Sonrisal, porque naquele momento, né, ele exagerou e está com um sintoma de refluxo. Mas a pessoa que tem sintoma todos os dias, tomar Sonrisal todo dia não vai solucionar, porque a gente precisa agir lá na mucosa, na parede do estômago, para desinflamar e aí ter bons resultados, tá bom? Então ajuda, mas não é o tratamento correto. Uma coisa fundamental, né? Hábitos de vida. Hoje o que eu mais vejo são as pessoas querendo um remédio milagroso para o refluxo. Se vocês forem na internet, é o que mais tem, falando suco de tal folha, chá não sei de que, para solucionar o refluxo. A gente sempre quer encontrar a solução mais fácil, né? E infelizmente a doença do refluxo ela não é milagrosa, né? Eu falo sempre assim, é como se fosse a pressão e o diabetes do vozinho. Ele tem que se cuidar, ele não pode exagerar comendo doce, ele não pode exagerar no sal, e isso tem que ser para a vida toda. Não adianta achar que comendo de forma desorganizada, né, que vai controlar. A maioria dos pacientes, quando a gente inicia o tratamento, o paciente inicia a dieta, começa a perder peso, ele fala: doutor, sumiu completamente, esse remédio é milagroso. Não é só o remédio que é milagroso. Na verdade, a mudança do comportamento, dos hábitos, perder peso, acabou gerando, né, melhorias. E isso tem que ser mantido para a vida toda. Então, pessoal, há necessidade de mudança de hábito. Comer direito sempre, inclusive no sábado e no domingo, tá? Sábado e domingo é um dia comum, como qualquer outro, que a gente tem que comer os alimentos certos. Eu sempre falo, a gente se sabota muito fácil, né? A gente, às vezes, trabalhou muito, tá estressado, vou passar no McDonald's, vou comer um x-salada, e acaba optando pelo mais fácil, né? Mas, na verdade, isso eu tô me sabotando e eu tô trazendo consequências ruins para o meu organismo. Se for possível, o ideal é que o sábado e o domingo sejam exatamente como a semana toda, tendo uma alimentação correta, né, sem exageros. Eu sempre falo para os pacientes, eu não vou passar uma dieta rigorosa falando que você não vai comer isso, não vai comer aquilo outro. Na verdade, você sabe o que é o correto. Eu não preciso estar explicando exatamente o que pode e o que não pode. A gente, né, conscientemente, a gente já sabe. Excesso de refrigerante faz mal, maionese e ketchup todo dia, tomar café toda hora, exagerar na pimenta, comer de forma exagerada carne vermelha, não comer nada de salada, não comer nada de fruta. A gente sabe que isso faz mal e a gente está se enganando. Então, tente ter uma alimentação correta. A gente tem que comer as coisas que fazem bem pra gente e não comer só aquilo que a gente gosta. A gente precisa aprender a comer fruta, comer salada, comer pouco, sem exagero.
e aí naturalmente vai perder peso, naturalmente o organismo vai entrar em equilíbrio, tá bom? Eu vou fazer aqui um relato meu, né? Em 2010 para 2011, eu cheguei a pesar 115 quilos. Né? Eu engordei no final da faculdade praticamente 40 quilos. Eu fiquei hipertenso e eu fiquei com sintomas de refluxo, né? Contínuos. E aí eu acabei, caramba, né? Sou médico, eu tenho que dar exemplo, né? Eu preciso emagrecer. Como é que eu vou falar para o meu paciente comer bem? Como é que eu vou falar para o vovozinho, né, não comer sal e tomar o remédio da pressão direito, se eu, novo, estou passando por tudo isso? Estou obeso, estou com refluxo e estou com pressão alta. E aí começou as mudanças, né? Na época eu não cheguei a fazer exames para ver se eu tinha doença do refluxo. Mas eu percebia que toda vez que eu comia salgadinho, eu tinha sinais de refluxo. E aí bateu a consciência, né? Porque eu tenho que instruir as pessoas e eu tenho que ser exemplo. Então comecei a fazer dieta, comecei a fazer caminhada porque estava muito gordo, eu não conseguia nem correr. E aí eu tinha um grande amigo do meu lado que, vamos lá, vamos comer assim, né? Comecei, não gostava de salada, comecei a comer salada. No café da manhã tirei o pão, só comia ovo cozido, né? Fui diminuindo a quantidade de besteiras que eu comia. E aí eu consegui em 6 meses perder 40 quilos, né? Minha pressão controlou. Nunca mais eu tive sintoma de refluxo, eu nunca precisei tomar remédio para refluxo, porque eu tento ter uma alimentação regrada. E vocês têm que ser a mesma coisa, né? A maioria das pessoas estão muito acima do peso, exageram à noite, né? Então imagina, se a gente trabalha o dia todo, no final do dia, à noite, a gente está esgotado, a gente quer deitar no travesseiro e descansar, imagina o nosso estômago, imagina o nosso intestino. Então, se eu vou lá 10 horas da noite, né, exagero, como um x-salada com 1 litro de Coca-Cola e vou dormir, o meu estômago também queria descansar. Mas agora que eu exagerei, ele vai ter que passar a noite trabalhando, fazendo a digestão. E aí começa um ciclo ruim. O estômago inflamado, passa a noite trabalhando, de manhã eu já vou tomar o café, o estômago nem fez a digestão direito da janta, e aí começa a embolar a vida, começam a surgir os sinais e os sintomas. Então, à noite, principalmente, diminuir os excessos à noite, né? E começar uma caminhada devagarzinho, se esforçar, começar a comer salada, diminuir pão, diminuir macarrão, diminuir farinha, diminuir tapioca. Aqui na região, muitas pessoas acham que os alimentos regionais eles não podem trazer consequências. Aqui a gente come muita farinha, muitas pessoas exageram em farinha, em farofa. Muitas pessoas exageram em macaxeira, em cará, em batata. Isso é muito bom. Esses alimentos eles têm muitos nutrientes, mas isso em excesso com certeza vai trazer consequências muito ruins. Então, como eu falei, uma coisa minha, tapioca. Eu amo tapioca, mas se eu, João, como tapioca, eu tenho sintoma de refluxo. Então eu sei que se eu comer eu vou sentir. Se eu tô com muita vontade, eu acabo comendo e sei das consequências. Mas eu tento evitar para não gerar esses sintomas. Outra coisa, banana cozida. É maravilhoso, é delicioso. Mas eu, João, se comer, eu tenho sintomas de refluxo. Então vocês também têm que se perceber. Se comeu determinado alimento e aquilo trouxe consequências, está trazendo refluxo com frequência, não adianta ficar repetindo e comendo de forma persistente. Vocês têm que se perceber, tá bom? Cirurgia e obesidade. Isso é um grande problema para a gente cirurgião. Então, muitos obesos chegam no consultório, ele tem doença do refluxo e quer operar. E aí, doutor, quero fazer a cirurgia. E aí, o que eu falo? Infelizmente, você não precisa da cirurgia para corrigir o refluxo. Você precisa de uma cirurgia bariátrica. Você tem que simplesmente fazer a cirurgia para perder peso e naturalmente isso vai controlar os sintomas do refluxo. Então hoje, pacientes obesos e que têm doença do refluxo, o tratamento padrão é a cirurgia bariátrica, tá? Óbvio que a gente vai avaliar isso no consultório. Não estou falando aqui que todo gordinho já tem que ir fazer cirurgia bariátrica, não. Como eu disse, eu pesei 115 quilos,
eu tinha que fazer uma cirurgia bariátrica, mas o meu esforço, a minha mudança de vida fez com que eu emagrecesse e hoje não precisasse operar. Então vocês também podem passar, se esforçar pelo mesmo processo. Ó, quem tem dúvidas, já tem bastante gente colocando, coloca aqui na caixinha, tá bom? Que a gente vai sanar já já. E para finalizar, falar um pouquinho sobre a cirurgia, né? Por que a gente não opera de cara? Cirurgia é uma cirurgia, ela tem consequências, né? Pode ter sangramento, a cirurgia pode dar errado, né? Então o paciente ele tem que estar muito ciente de todos os riscos que a cirurgia traz e a gente tem que ter certeza, baseado nos exames que eu falei, na endoscopia mostrando a inflamação do tubo, na pH-metria, a sondinha mostrando que a pessoa tem refluxo praticamente o dia todo, e a manometria mostrando que o anel não está funcionando. Esse paciente ele está com indicação de fazer a cirurgia do refluxo. Ah, e se ele for obeso, mas ainda não tem indicação de bariátrica? Aí a gente vai trabalhar para ele emagrecer, porque para eu operá-lo, ele tem que ter perdido o peso para facilitar a minha cirurgia, né? E para que na hora que eu for confeccionar aquela válvula que eu expliquei para vocês, a válvula não fique apertada e acabe gerando um problema, né? Que é o paciente tentar comer e ficar entalado. Então a gente tem que avaliar muito bem. Doutor, como que é a recuperação dessa cirurgia? Então, como a gente mexe lá no anel e mexe no tubo, no esôfago, que normalmente está inflamado, o pós-operatório, normalmente a gente orienta o paciente por 7 dias a ficar tomando apenas líquidos e pastosos, porque no começo realmente ele vai sentir uma dificuldade da passagem do alimento, né? Até cicatrizar a cirurgia, né? Aí ele vai poder voltar a ter uma alimentação normal, mas nos primeiros 7 a 10 dias, líquidos e pastosos para o alimento passar com mais facilidade. Complicações que são bem frequentes em quem opera: nunca mais conseguir arrotar, porque essa válvula vai ficar fechando ali a saída do estômago, então os gases não conseguem voltar. Então muitos pacientes eles se sentem desconforto no abdômen porque não conseguem arrotar. E tem pacientes que nunca mais vão conseguir comer de forma exagerada. Então, ir numa churrascaria e comer um monte de carne, ele vai sentir dificuldade do alimento passar. Então, ele vai ter que aprender a mastigar de forma correta, deixar o alimento bem triturado na boca para poder engolir e não ter sensação de entalo. Então, são mais ou menos esses os riscos. De 7 a 10 dias tomando líquido e pastoso até cicatrizar e não vai mais arrotar e talvez nunca mais consiga comer de forma exagerada, tá bom? Então, se você tem dúvida, coloca aqui. Eu falei o geralzão, tem muita coisa ainda para falar, né? Uma coisa que eu quero citar para vocês é que refluxo tem que ser tratado, porque se eu fico tendo refluxo persistente e esse esôfago fica muito inflamado, pode desenvolver o que a gente chama de esôfago de Barrett. Esse esôfago de Barrett é uma coisa complicada, ele é um fator para o surgimento de um câncer nesse local. Então não queiram, né, que isso aconteça. Então se você tem sintomas de refluxo, tem que procurar um tratamento, tem que começar as orientações alimentares, tem que desinflamar esse tubo, tá bom? Porque existem casos que acaba caminhando pro inevitável, que é um câncer de esôfago. Inclusive teve um caso ano passado do prefeito de São Paulo, bem jovem, 30 e poucos anos, que era muito obeso e que tinha refluxo e não tratava e acabou desenvolvendo um câncer que é um câncer gravíssimo, tá bom? Então vamos lá, vamos tirar as dúvidas aqui. A Ramis Clay perguntou assim: refluxo causa dificuldade de engolir? Então, Ramis Clay, existem casos que pode dar alteração para engolir. Quando esse tubo está muito inflamado, chamado de esofagite, uma esofagite extensa, às vezes a inflamação diminui a luz. Então imagina que a luz do tubo é assim, a inflamação pode estreitar um pouco mais esse tubo e realmente o alimento fica com dificuldade de passar e aí dá esses sintomas de entalo. A Patrícia perguntou assim: às vezes eu tinha um pigarro
que parecia que estava colado na garganta, tentava tirar e não conseguia. Então, esse sintoma de pigarro é bem frequente. Esse sintoma é quando o ácido está voltando praticamente até a boca e inflama a laringe. E aí a laringe inflamada produz secreção e fica aquele aquela secreção que parece que não melhora. Isso aí é o muco produzido pela inflamação da laringe causada pelo refluxo. Então, se você trata o refluxo de forma correta, a laringe vai desinflamar e naturalmente o sintoma de pigarro acaba melhorando. A Ronis Clay perguntou assim: doutor, o refluxo pode dar soluço? Então, não é um sintoma muito frequente, tá, Ronis Clay? O soluço, o que causa o soluço? Aqui onde fica o anel, ele fica preso por um músculo chamado de diafragma. O soluço nada mais é que um descompasso desse músculo. Por isso que a gente faz... É quando esse músculo ele funciona de forma desorganizada. Como o anel fica bem no meio desse músculo, pode ser que o anel ali inflamado acaba por inflamar esse músculo e gerar o soluço. Mas não é muito frequente. Normalmente o soluço ele pode ser um problema do nervo que vai para esse músculo. Então esse nervo fica desorganizado e faz com que o músculo funcione de forma desorganizada, tá bom? Mas eu já vi pacientes com refluxo que fica tendo soluço com frequência. Eu que agradeço, Ramis Clay. Qualquer dúvida, vamos lá, tem mais dúvidas? Mais dúvidas? Podem colocar aqui na caixinha, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. A Rosilane perguntou assim: qual a melhor dieta a seguir? Então, Rosilane, na verdade, vocês já sabem o que é o ideal de se comer, né? Na verdade, o ideal é não exagerar, é fracionar a alimentação, comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, menos quantidade, porque aí o estômago não vai ficar cheio e não vai facilitar o alimento retornar, tá? Outra coisa que é fundamental, à noite, não exagerar à noite, comer em excesso e deitar. Então, se você come e deita, a tendência natural é o alimento voltar, porque você está deitado. Então, o ideal é ter uma alimentação, uma janta mais cedo, 19, 20 horas, e quando você for dormir lá para as 22, 23 horas, o estômago já está começando a ficar vazio, e aí o alimento não vai retornar até a boca, tá bom? Tem mais perguntinhas aqui pra gente. Doutor, eu tenho refluxo e eu sou magro. Tem que operar? Então, se você tem a doença do refluxo confirmada, né, com a endoscopia e com o exame da sondinha, que mostra que o anel não está funcionando, que o tubo está inflamado, você já tomou omeprazol, pantoprazol há muito tempo e não melhora, você é um candidato a fazer a cirurgia, tá bom? A Regina perguntou assim: doutor, toda esofagite é causada por refluxo? Então, Regina, normalmente sim, tá? O esôfago inflama porque o conteúdo do estômago está voltando sem parar e o esôfago não é acostumado a receber o alimento do estômago, né? O esôfago ele simplesmente é acostumado a pegar o alimento que está na boca e transportar até o estômago. E aí lá no estômago começa a ter ácido, começa a digestão, e se o anel não está funcionando e esse alimento ácido volta, o esôfago começa a ter as consequências. Então esofagite é um sinal de refluxo. Doutor, toda vez que eu bebo água, meu estômago incha, isso pode ser refluxo? Se eu tomar um pouquinho, já fico com o estômago alto. Então, Nath, normalmente não é com água para estar tendo esses sintomas, tá? Provavelmente o que acontece? Você já deve ter sintomas há muito tempo, esse anel já não está funcionando e até a água, quando bate no estômago, volta junto com o ácido. E aí acaba gerando esses sintomas até com água. Isso é um sinal que provavelmente você já tem esse sintoma há muito tempo, que até coisas mínimas, água, alimentos saudáveis, estão por gerar sinais de refluxo.
Vamos lá, mais dúvidas? Tem muitas perguntas aqui. Doutor, a pessoa que toma o esomeprazol por muito tempo, então isso é uma outra dúvida. Tem gente que toma omeprazol há anos. Já saiu um estudo falando que o omeprazol da demência traz consequências ruins, pode predispor a um câncer no estômago. Hoje o que a gente sabe bem estabelecido é que ele em excesso pode causar osteoporose. Ele causa uma fragilidade no osso em quem toma por longos anos. Então, assim, você tem que realmente mudar de hábito. Não é para estar tomando esse remédio 6 meses, 1 ano, 2 anos. Não. Isso aí você está se enganando. Você está tomando o remédio para melhorar dos sintomas, mas você não está se esforçando para perder peso e ter uma alimentação correta que vai trazer o benefício de você nunca mais precisar do remédio. Tá bom? Mais dúvidas? Doutor, meu pai deixou de tomar café, só toma chá, deixou de comer manteiga, açúcar, só toma demerara, não come farinha e nem feijão, ele come muito pouco. Então, muitos dos alimentos que você está me falando aqui, eles são alimentos saudáveis. O que a gente precisa avaliar são os excessos. Por exemplo, o café em excesso, ele pode trazer um transtorno do esfíncter. Alguns chás podem fazer com que o anel pare de funcionar. Pimenta, existem alguns alimentos condimentados, chocolate, algumas coisas que realmente podem facilitar esse anel não funcionar de forma adequada. Mas tudo de forma comedida pode se alimentar de forma normal. Vamos lá, mais dúvidas? Aí a Patrícia, parei de tomar refrigerante, café, extrato de tomate, carne vermelha, pimenta, perdi 21 quilos. Olha que maravilha, eu tenho certeza que essa mudança brusca melhorou os sintomas de forma exponencial, Patrícia. Vamos lá, mais dúvidas? Doutor, eu tomo omeprazol de 20 mg há muitos anos, se eu ficar um dia sem tomar, eu vou morrer de dor no estômago. Então, Costa, essa dose de omeprazol ela é uma dose baixa. É uma dose que a gente chama de manutenção. Normalmente a gente usa essa dose para pessoas que tomam muito remédio, que tem que tomar. Então, o vovozinho que toma 3, 4 remédios por dia, ele precisa proteger o estômago. Aí ele toma essa dose. Mas para tratar a inflamação do estômago, precisa de uma dose e a gente avalia isso conforme os seus exames. Então, talvez você está tomando o remédio errado na dose errada, tá bom? Então é isso, pessoal. Foi muito bom, muitas dúvidas legais. Espero ter esclarecido a maioria das dúvidas dos senhores. Reforço, a mudança de hábito é a base para melhorar os sintomas do refluxo. Se você vem tendo refluxo mais do que 3 vezes por semana, se você já fez uma endoscopia, tem esofagite, procure um especialista para avaliar. Talvez você esteja tomando remédio na dose errada, comendo os alimentos errados e, como eu disse, a esofagite pode virar o esôfago de Barrett, que pode virar um câncer de esôfago. Então não é brincadeira, tá bom? Se os sintomas estão muito frequentes, precisa ser tratado. Parece que tem mais uma dúvida aqui, pra gente finalizar. Eu já tinha respondido essa pergunta. Então é isso, fica aqui o meu agradecimento. Segunda-feira vai ter uma live especial, né, com uma pessoa do bem, um cara espetacular, é um personal trainer. O cara tá ficando famoso, né? Ele lançou agora um treinamento pela internet, então ele está auxiliando muitas pessoas a emagrecerem em casa, fazendo exercícios, né? Que é o Iago, um grande educador físico. Segunda-feira às 20 horas, a gente vai falar como a atividade física pode melhorar todo o sistema digestivo, o organismo como um todo. Então, se você quer dica de atividade física, dica de emagrecimento e como mudar a qualidade de vida, segunda-feira eu e o Iago vamos esperar os senhores aqui para ter um bate-papo bem legal e levar qualidade de vida para vocês. Se tiverem mais dúvidas,
coloca na caixinha que eu vou estar respondendo nos stories e vou estar continuando postando sobre esse tema que traz muitas dúvidas, tá bom? Meu boa noite a todos vocês, tenham um excelente sábado e domingo e lembrem, sábado e domingo não é diferente de segunda e terça, tentem ter uma alimentação correta, tentem viver de forma mais adequada para viver bastante e sem problemas, tá bom pessoal? Excelente noite e a gente se vê.